Sim. Bem, nós paramos ali na década de 70, a questão da ditadura, né, dos anos de chumbo no Brasil e o uso do futebol como ferramenta de propaganda, como ferramenta de, de boa gestão e assim sucessivamente. Aí a gente parou justamente após o título do Brasil, né? Sim. A criação do Campeonato Brasileiro em 71, com o primeiro campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, que era o time do coração do Sr. Médici, pura coincidência, diga-se passagem, né? Ah, sim, né? É, até mesmo a questão da Libertadores da América, que a gente tinha, eu até expus a questão que os times brasileiros eles não tiveram muito sucesso durante a década de 70, justamente porque o Brasil vivia uma ditadura e os seus vizinhos não. E essa prática de futebol fora do Brasil era você levar o que estava acontecendo no nosso país, né? E já por medo do próprio Saldanha, né, que divulgava esses governos fora do Brasil, na Europa, e aqui mesmo dentro do continente, isso ficou meio inviável até mesmo para o futebol brasileiro, tendo em vista que a participação dos governos federais, militares, na questão do patrocínio para esses clubes foi de suma importância, né? Por conta que os clubes não arrecadava dinheiro como arrecada hoje, né? Não é, Sim. tinham jogadas de marketing fenomenais. Eu tenho para mim que a maior jogada de marketing de futebol foi a do Corinthians com a democracia corintiana. Antes disso, eu não vejo nada, né? Tanto que poucos clubes tinham anúncios de patrocínio nas suas camisas, né? Isso, pô, o Fábio tá falando aí. Inclusive, o Fábio fez um comentário lá na outra live. Ele até falou do documentário Pra Frente Brasil. Documentário não, filme, né? E realmente, esse filme tem do mesmo período. Você pega os atores, eles estão novinhos ainda, e alguns já faleceram e hoje já estão de cabelos bem brancos. Mostra um Brasil que vive bem. Como assim falar mal de um governo militar se o Brasil vive bem, todos trabalham, todos são felizes? Olha a seleção do Brasil, né? Então, entra aí vários aspectos, né? A questão do futebol e esses governos militares. Podemos seguir para os outros países, ou Bora, bora que eu tô ansioso. era a passada, né? Assim, o pessoal tá pedindo o Guiê, né? Um ex-aluno nosso pediu para falar do Uruguai. Pô, agora que a gente vai falar do Uruguai ele não tá aqui, né? Mas vamos lá, né? Assim, para quem tá assistindo a gente só vai pontuar aqui porque, meu, é um assunto extenso, né? É um assunto longo. E todos os países que passaram por ditadura nos anos 70, né? 60, 70, 80, eles têm histórias incríveis que envolvem futebol e política, né? E aí eu queria chamar a atenção do Leandro e de quem está assistindo a gente, do Uruguai, né? A ditadura do Uruguai, que começa em 73, vai até 85, né? Liderado por Bordaberry. É isso, né, Leandro? Não estou falando errado, né? Não estou passando vergonha pública, né? Eu disse que E não. aí o que acontece? Aliás, aproveitando a deixa, tem um ótimo filme na Netflix que fala sobre a ditadura uruguaia, né? Que é o. Deixa eu ver. Tava com o nome aqui do filme, velho. O Dia de 12 Anos. A Noite. Desculpa, gente. A Noite de 12 Anos, tá? Busca esse filme aí na Netflix, vocês vão gostar, porque fala um pouco da ditadura do Uruguai pelo José Mujica, né? Que foi o ex-presidente, saiu da presidência há alguns anos atrás. E aí o que acontece, Leandro? O Uruguai também tem um. Primeiro, para quem está assistindo a gente, a ditadura uruguaia ela foi civil-militar, né? Então ela aconteceu, tinha um civil no poder, mas que se juntou aos militares e instaurou o golpe em 73, né?
outro dado importante sobre a ditadura do Uruguai é o quê? Foi o país que mais executou torturas, né? Então, o Uruguai, embora não tenha sido a ditadura que matou mais, mas foi a ditadura que mais torturou pessoas. E existe um escritor uruguaio, eu recomendo quem está assistindo a gente buscar, se chama Eduardo Galeano, tá? E o Eduardo Galeano, nesse documentário que eu falei para vocês buscarem, quem estava assistindo a outra live, é um documentário chamado Anos de Chumbo, né? Ele tem uma fala, deixa eu ver se eu encontro aqui para falar certinho, Leandro, acho que eu não vou encontrar porque na sede do negócio aqui a gente não acha, né? Que ele fala muito da questão do medo, né? O que o medo representou na sociedade uruguaia. Por quê? É comum, isso também aconteceu na ditadura da Argentina, tá, gente? Você denunciar pessoas por motivos ínfames. Por exemplo, você tinha um vizinho, você não se dava bem, uma forma de você se vingar desse vizinho é você simplesmente falar que esse vizinho tinha um envolvimento com algum movimento comunista, com uma pessoa comunista tal, que essa patrulha que existia no Uruguai já ia atrás, né? E o Eduardo Galeano, ele pontua isso, que a melhor forma que os militares encontraram de impor o medo na época da ditadura foi não perseguir apenas quem eles queriam perseguir, foi perseguir cidadãos comuns. Porque ao perseguir o cidadão comum, as pessoas que os conheciam, os vizinhos, né, pessoas próximas falavam, meu, se pegou aquele cara, imagina o que pode acontecer com a gente. E aí, ó, boca fechada, né? Então, a cultura do medo, gente, isso é muito forte quando você passa a conhecer a ditadura do Uruguai, né? A cultura do medo existe até hoje lá, né? Vários historiadores que debatem a ditadura do Uruguai falam isso, que o fato é muito parecido com o Brasil. Se a gente parar para analisar, é muito parecido com o Brasil, porque existe o medo de tocar no assunto, porque ao tocar nesse assunto, você meio que está chamando, né, a ditadura de volta. O Eduardo pontua isso, cara, de uma maneira fascinante, assim, né? E aí, aconteceu um episódio envolvendo um clube de futebol, a terceira força do Uruguai. Lá, o futebol uruguaio, para quem não conhece, a predominância é o quê? É o Peñarol e o Nacional, né? E existiu um clube chamado, existe até hoje, né? Um clube chamado Defensor, né? O Defensor hoje é a terceira força do Uruguai, tá? Então, o que na prática não significa nada, né? Ser terceira força do Uruguai, porque, mano, quem ganha campeonato lá é o Nacional ou o Peñarol, né? Essa alternância permanece até hoje. E o Defensor, Leandro, o futebol, né, também foi usado como uma válvula de propagar o militarismo no Uruguai, a ditadura no Uruguai. E esse Defensor, na época, era um time pequeno, né, e que começa a criar um estilo de jogo que, inclusive, ia contra a cultura do futebol do Uruguai. Quem assiste a gente aqui, gosta um pouco de futebol, sabe que o Uruguai é conhecido por ser um time mais retrancado. Você retranca e vai e tenta ganhar o jogo no contra-ataque, né? Essa cultura no futebol do Uruguai, meu, quem gosta até os anos 90 era muito forte. Mudou um pouquinho hoje, mas é a cultura predominante. E aí, esse técnico, ele tinha uma linha de esquerda, tá? O que já complicava a vida dele, né, no contexto da ditadura. E ele cria um estilo de jogo que, ao analisar as fontes, tal, a entrevista aos jogadores que fizeram parte desse elenco do Defensor, era uma linha que muito parecida com o do Barcelona, quando o Barcelona estourou, aquela coisa do tic-tac, né, do toque de bola rápido, que ia totalmente contra a cultura do futebol do Uruguai, né? E esse técnico, ele consegue unir essa equipe até na questão do sentido ideológico, né? Até jogadores que não se declaravam de esquerda, eles passaram a agir nessa linha. O que acontece? Há coisas que só, né? Eu brinco que eu acho que tem um episódio no esporte muito interessante, para quem está assistindo a gente procure saber hoje, muitos já sabem, quando a África do Sul
né, pós-apartheid ali, vence o Campeonato Mundial de Rugby, né? Coisas que só, sei lá, velho, que não tem explicação, né? Que a África do Sul que nunca tinha ganhado o Mundial de Rugby, de repente, no momento que mais precisava daquela união, o rugby, esporte de branco, participação de, né, Mandela ali mediando, atletas negros participando, vamos lá, vamos ganhar, ganhou. E aí o defensor também passa por isso, né? No momento que mais precisava se mostrar um pouco de rebeldia, porque a sociedade uruguaia estava, o medo estava predominando, o defensor conquista o Campeonato Uruguaio de 76, né? E quebra um tabu que até então não tinha acontecido no futebol uruguaio, que era quebrar o tabu do Peñarol e do Nacional vencer, né? E aí, cara, o que eles fazem? Meu, essa história é fantástica. Você sabe que a volta olímpica foi uma criação dos uruguaios, né? Eles fazem isso nas Olimpíadas de 30, se eu não me engano. Aí que eu não Isso tô aí aqui com... é todo mundo mesmo de 30, cara. E a primeira foi no Uruguai. Então eles Isso, fazem no próprio. Como eles vencem a primeira Copa, se eu não me engano, é isso? E isso. eles fazem essa volta olímpica. Porém, a volta olímpica não tinha nenhum sentido nesse momento, né? Não Sim. tinha nenhum sentido político, era mais a questão de comemorar mesmo. E tinha outro lado, né? A volta olímpica ela começava do centro para qualquer lado, não tinha essa de. Então, e é justamente nesse ponto que o defensor comete um pequeno ato de rebeldia, né? Mas muito importante para o contexto. O que acontece? Eles fazem questão, eles combinam isso, que conquistando o título uruguaio, a gente vai dar uma volta olímpica da esquerda para a direita, né? E o fato se concretizou, o defensor quebra esse tabu, né, do Peñarol Nacional, conquista o título de 76, dá essa volta olímpica da esquerda para a direita, tá? Só que, cara, os militares não eram bestas, né? Eles não. Pô, Eles cara, captaram, sabe? perseguiam. Vou até cortar o seu raciocínio um pouquinho. Os caras perseguiam pessoas comuns. Os caras tinham um olhar clínico para tudo, cara. Então, o defensor até fez essa volta olímpica e deu a entender que foi um negócio espontâneo, mas não, estava tudo pensado, né? Tanto que nas entrevistas desse documentário, os jogadores até falam dessa questão. Ah, a gente não tinha muita identidade com esquerda, direita, essas coisas, a gente não sabia muito, mas a gente tinha um treinador que ele tinha essa visão e ele passava isso pra gente e a gente começou a entender aquilo como filosofia de vida e filosofia do futebol. E Isso. e a gente ficou mais entrosado por conta disso, porque a gente falava muito de política na concentração. Então, esses fatores, para alguns, pareceu espontâneo, mas não foi, né? Foi combinado, foi toda estratégia ali, né? E aí o que acontece? No mesmo documentário Anos de Chumbo, né? Tem essa passagem no qual a ditadura dificultou ao máximo a disputa da Libertadores. O que acontece? Em 77, né? O Defensor vai disputar a Copa Libertadores. E muitos jogadores bons do time tiveram seus passaportes pegos, né, pelo governo, dificultaram o máximo ainda. O que acontece? O Defensor, gente, para quem está assistindo aí, ele só caiu num grupo. Olha o grupo do Defensor da Libertadores 77. Boca, River e o Peñarol. Né? Só tava num grupo assim. Mas, é óbvio, o Defensor, como um time pequeno, eles não conseguiram avançar de fase. Né? Só que o surpreendente sempre impera, né, velho? Apesar de terem caído na primeira fase, ficaram na frente do Peñarol. Inclusive, vencendo um dos jogos com o Peñarol. Né? Vale Então, lembrar que o Penharol, não vou falar 100%, mas uns 70% dos militares uruguaios torciam pro Penharol. E uns outros 28% pro Nacional, né? Os 2% que sobrava torcia pros outros. E quem torcia pro Defensor não podia nem falar nessa possibilidade. Tinha que torcer pro Penharol, né? Mas torcendo pro Defensor ao mesmo tempo. Porque se falasse, poderia ter problemas, né?
E o futebol é o seu simbolismo, né? Porque na época a mídia uruguaia batia muito nessa tecla, né? Do pequeno que foi lá, venceu os grandes, né? Então isso, embora pareça só uma historinha de ditadura e futebol, mas isso fortaleceu um pouco o contexto uruguaio que era totalmente de medo, de pânico, né? Que foi uma ditadura realmente que deixou alguns traços muito parecidos com aqui no Brasil, né? Já que você está falando desse contexto do Uruguai, eu não posso deixar também de citar um documentário bacana sobre esse período, mas aí já é mais pro término, entre aspas, né? Na década de 80, que aí a gente entra de novo com o João Avelange, né? O João Avelange, nesse momento, ele é presidente da FIFA, né? Diga-se de passagem, foi investigado pra caramba e descobriu um monte de falcatrua desse cara, né? Não é eu que estou falando, foram, né, os investigadores que descobriram. E na década de 1980 teve um plebiscito tinha um plebiscito marcado, né? Justamente por conta da mudança da Constituição para consolidar a ditadura no Uruguai. Se eu não me engano, era sobre esse contexto. E o senhor João Avelange tem a ideia brilhante, né, de criar um mundialito. Inclusive, o nome do documentário é Mundialito. Ele é em espanhol, mas tem legenda aí. Você não achou com legenda, né? Não, Mas, não. E é meu mas o espanhol. espanhol tá apurado, hein? O meu espanhol é tipo o Luxemburgo, né? Pra ficar. É. Me Eu gusta tô com muito, irmão. É, tá ligado? mas E, e esse documentário, cara, ele retrata justamente dessa Copa Ouro que o João Avelange criou, né? Justamente no ano do plebiscito uruguaio para consolidar a ditadura. Vale lembrar que tinha o plano, a Operação Condor. Então, tudo isso faz parte do mecanismo das operações militares. Ele criou como título 50 anos da Copa do Uruguai, né? E criou esse mundial, esse mini mundial, né? Com a participação dos campeões do mundo, certo? Entre eles, Uruguai, Brasil, Itália, né? Os principais, a própria Argentina, né? E sendo vou. que o Mundial de 78, que já foi duvidoso, né? Na Argentina, com a Argentina campeã do mundo, também com a sua participação, 2 anos depois já teve esse Mundialito. Beleza. Inicialmente os caras não tinham quem bancasse, por exemplo, as estruturas, como a construção do estádio, né? A reforma do estádio nacional, né? Até mesmo. E devido a a ditadura uruguaia, ela não foi sangrenta como a do Chile, como a Argentina, mas ela foi dessa questão que você citou. Ela foi a ditadura que mais torturou no nosso continente aqui. É como o Pércio aí comentou, Copa de 78 é estranha. Puta, bota estranha nisso, né? Principalmente que a gente ouviu alguns documentários aí nas mídias aí, justamente falando que o presidente argentino esteve no vestiário do Peru, né? Na Copa de 78. É estranho. E depois o Peru teve algumas regalias, alguns favorecimentos em torno da sua economia com a Argentina e assim vai. Mas falando do Mundialito, não tinham empresários. Foram buscar empresários italianos, que a gente falou ontem, inclusive na prévia, né? Da Sim. máfia dos italianos, né? Para bancar esse, esse Mundialito. Diga de passagem, quem estava criando uma TV na Itália era o Berlusconi, nesse momento. E ele e a sua emissora de TV, que me falha, ó, agora eu não me recordo o nome da emissora, estava começando e ela quer transmitir para a Europa esse Mundialito. Ou seja, então já começa aí. O Berlusconi a gente sabe quem é, né? Quem acompanha futebol, gosta de futebol italiano, conheceu o Milan aí na década de 90, de 2000 também, sabe que o Milan foi um grande vencedor e o presidente do Milan era o Berlusconi. Então,
Berlusconi entra aí com a questão da mídia, né, para divulgar o Mundialito. O, claro, o Mundialito ele passa a ter o mesmo viés que a Copa de 70 teve para nós brasileiros, né? Então o governo militar usa esse mundial, esse mini mundial, para mostrar que o Uruguai está super feliz com esse tipo de governo e que a mudança na Constituição seria perfeita para os uruguaios. O problema é, a final do Mundialito é Brasil e Uruguai. O time do Uruguai, como você falou, é aquele futebol feio, pragmático, né, do chutão mesmo, e se alguém achar uma bola lá faz o gol. E o Brasil mesmo, né, tá formando a sua seleção, né, de 82, que foi considerada aí por muitos aí como uma melhor seleção de todos os tempos e não ganhou nada, né? E essa seleção enfrentou o Uruguai na final. O Uruguai vence o Brasil por 2-1, né, bem suado. Porém, o que era para se tornar um espetáculo da ditadura, né, virou um tiro no pé, né? Foi um presente de grego, né? Literalmente. Ou seja, quando acaba o jogo, a torcida, o estádio todo começa a gritar: tem que acabar, tem que acabar, tem que acabar a ditadura militar. E isso inicialmente foi um coro pequeno, né? Tanto que eles tinham preparado uma festa para tocar e tal, o hino, isso, aquilo, todo aquele aparato militar que a gente conhece. E a torcida foi para. Começou um grupo pequeno, os militares foram para cima desse grupo pequeno. Ali os outros torcedores se sentiram ali confortáveis para gritar que a ditadura tinha que acabar. No final, tinha mais de 50 mil uruguaios gritando: tem que acabar a ditadura militar. Ou seja, as tentativas de usar o futebol às vezes foram benéficas, mas outras vezes foi um tiro no pé, né? Para o Uruguai, no caso, o que tentou se criar com esse plebiscito não foi o que eles planejaram, né? E me corrija se estiver errado, Leandro. Foi nesse mesmo contexto que. Ah, acabou de falar, do plebiscito, que inclusive os militares perderam esse plebiscito, né? Enfim, perderam o plebiscito. Aí caminhou para o fim do regime. Justamente porque não tinha mais espaço, porque o mundo estava vendo o que estava acontecendo, né? Até mesmo nesse documentário eles relatam a quantidade de dinheiro que foi desviado para a construção de estádio e tudo mais. E quem lucrou realmente com isso, né? E os militares tomaram nessa Copa Ouro, né? O É. Uruguai foi campeão e os uruguaios conseguiram mostrar aí o que estava acontecendo, né? E